Quem são os turcomenos? Os turcomenos são um povo turco de origem antiga oguz, que constitui a população principal do Turcomenistão e vive em vários países da Ásia e Europa. A população total de turcomenos no mundo ultrapassa 12 milhões de pessoas. A capital do Turcomenistão é Asgabat, que significa Cidade do Amor. No etnogênese dos turcomenos, desempenham um papel importante as antigas tribos nômades e seminômades que viviam no território do atual Turcomenistão, como os Daí, Massagetas e Eftalitas. Os turcomenos também estão ligados à população agrícola sedentária do oeste do Corásmia, do médio Amudária e do norte do Corásmia, o que se reflete em seu patrimônio cultural. Nos turcomenos predomina o haplogrupo Q1A, que constitui 3/4 de todo o genofundo do povo, especialmente difundido no Caracalpáquia, Irã e Afeganistão. Esse haplogrupo é frequentemente encontrado nas tribos cazaques Kangli e Kulan Kipchak, com uma frequência de 48 a 67,5%. O quarto restante do genofundo dos turcomenos é composto pelos haplogrupos H, R1b, R-Urdu-A e G2A, com uma frequência de 4 a 7%. A ligação dos turcomenos com os turcos é muito estreita. Eles são parentes próximos em escala histórica e descendem da união tribal dos oguzes. Turcos, azerbaijanos e turcomenos são descendentes das tribos oguzes, que vieram da pátria ancestral de todos os turcos, Altai, para a Ásia Central nos séculos VIII e IX. Nos séculos VI e VII, os oguzes faziam parte do único Kaganato turco, que se estendia da China ao Mar de Azov. Nos séculos IX e X, os oguzes criaram seu próprio estado e cultura, continuando a influenciar a formação dos povos da região. O estado no território do atual Cazaquistão formou-se a partir da mistura dos oguzes com a antiga população persa dos oásis. No século XI, os seljúcidas conquistaram a Pérsia, a Armênia e a Geórgia. Formou-se o sultanato dos grandes seljúcidas. No ano de 1071, eles derrotaram o exército do Império Bizantino em Manzikert e criaram o sultanato seljúcida na Ásia Menor. Quase 4 séculos depois, os otomanos, um dos clãs turcos da Ásia Menor, destruíram definitivamente Bizâncio. Esse evento mudou o panorama histórico da região. Qual é a língua falada pelos turcomenos? A língua turcomena pertence ao grupo oguzo-turcomano e faz parte da família turca, sendo muito próxima ao azerbaijano e ao turco. Na língua turcomena, destacam-se cerca de 30 dialetos e variantes locais. As características da língua são especialmente visíveis nos nomes, que frequentemente refletem fenômenos climáticos e naturais. O ancestral antigo do povo é considerado um dos antepassados importantes que uniu várias tribos e estabeleceu as bases da identidade turcomena. Foi Oguz Khan, cujos netos se tornaram os ancestrais das 24 tribos turcomenas mais antigas. Mais tarde, dentro delas, surgiram clãs e novas tribos foram formadas. As maiores tribos são Goklen, Saliar, Tekin, Yazir, Shovdur, Yomut, Alili, Ersari. Elas desempenharam um papel importante na história do Turcomenistão. No brasão de armas do Turcomenistão estão representados 5 ornamentos de tapetes: Akaltek, Saliar, Ersari, Shovdur e Yomut. Eles simbolizam a amizade e a união das tribos. Os Tekin são considerados as tribos turcomenas mais guerreiras. Seu nome significa cabra montesa, destacando sua força e resistência. A coragem dos Tekin se manifestou na luta contra os invasores russos. A batalha na fortaleza de Geok-Tepe, em 1881, foi um ponto de virada. Durante o confronto de 23 dias, os turcomenos perderam 6.000 cavaleiros e 8.000 mulheres com crianças. Foi uma tragédia para o povo. Aqui os russos sofreram sua única derrota no início do assalto, enfrentando a resistência desesperada dos turcomenos na história da conquista da Ásia Central. Os Tekin eram quase invulneráveis a partir do território do deserto de Karakum, que cobre a maior parte do Turcomenistão. O nome significa areia negra. Na verdade, no deserto não há areia negra. A vegetação queima sob o sol escaldante e muda de cor do verde para o preto. Nos anos de 1877 a 1879, 3 expedições das tropas russas através do deserto contra os Tekins terminaram em fracasso.
Em 1879, o czar Alexandre II nomeou Mikhail Skobelev comandante-chefe da expedição de Akal-Teke. Ele iniciou a operação agora pelo lado do Mar Cáspio, dando especial atenção à preparação material e às inovações técnicas para a próxima campanha. Skobelev trouxe instalações de refrigeração e dessalinização, balões de ar, metralhadoras experimentais e minas reativas para reforçar o exército russo. Do Mar Cáspio, começaram imediatamente a construir uma ferrovia para abastecer as tropas, garantindo uma logística eficaz para o exército. Em 1880, Skobelev chegou às muralhas da cidadela e iniciou o cerco, conduzindo-o rigorosamente segundo as regras da arte militar. Os corajosos tequines realizavam saídas noturnas desesperadas, matando mais de 100 soldados russos durante uma delas. Skobelev confiava em trabalhos de mineração e explosivos, que se mostraram eficazes, pois os tequines não entendiam o funcionamento das minas. Os tequines pensavam que os russos cavavam um túnel subterrâneo para infiltração, mas na verdade preparavam uma poderosa explosão. No dia 12 de janeiro de 1881, ocorreu uma poderosa explosão que derrubou grande parte da muralha da fortaleza. As tropas russas invadiram Geoktepé, onde os defensores lutaram até a morte sem se render e sem pedir clemência. De 10.000 defensores, mais da metade morreu e parte se dispersou no deserto após a derrota. Após a conquista, o território dos turcomenos recebeu o nome de Província Transcaspiana do Império Russo. No Turcomenistão, o dia 12 de janeiro é comemorado anualmente como o Dia da Memória, Katira Gunyu, dos defensores mortos de Geoktepé. No território da fortaleza de Geoktepé, foi construída uma mesquita memorial, onde é realizada uma oração em memória dos heróis. Turcomenistão é como Coreia do Norte e Turcomenistão são alguns dos países mais fechados do mundo. Ambos seguem ideologias exóticas e cultivam o culto à personalidade dos líderes supremos. Na Coreia do Norte, segue-se oficialmente o ensinamento Juche. A ideologia turcomena, descrita no livro Huknama, é parecida com o Juche em sua pomposidade e patos. O livro Huknama declarou os turcomenos como os únicos herdeiros diretos dos oguzes e criadores do Império Parta, que resistiu ao Império Romano por 400 anos. Segundo historiadores romanos, a Pártia foi criada pelos citas, um povo de origem iraniana. Os turcos apareceram nessas terras apenas alguns séculos depois. Até a morte de Niazov em 2006, Huknama era estudada como matéria principal nas escolas, e em Asgabat foi erguido um monumento gigante ao livro. Em todas as cidades turcomanas havia estátuas de Niazov, seus retratos estavam por toda parte, em cédulas, moedas, selos e nas primeiras páginas dos jornais. No Turcomenistão surgiu um novo calendário. O ano não começa em janeiro, mas no mês Turkmenbashi, que significa líder dos turcomanos. O nome Turkmenbashi foi dado a picos de montanhas, ruas, hotéis e até se planejou renomear todo o país com esse nome. Simultaneamente à renomeação do país, Niazov começou a moldar seu povo, introduzindo censura total nos meios de comunicação. No nível cotidiano, a censura limitava a informação, formando uma versão oficial única dos eventos e suprimindo o pensamento dissidente. No Turcomenistão, proibiram penteados informais, nas escolas e universidades introduziram um uniforme rigoroso e as mulheres foram obrigadas a usar vestidos nacionais e trançar tranças. Também proibiram dentes de ouro. Turkmenbashi aboliu o balé, a ópera e o circo, e mais tarde proibiu música não tradicional na televisão, rádio e em locais públicos. Após a morte de Turkmenbashi, em 2006, o trono foi ocupado por Gurbanguly Berdimuhamedov, que passou a ser chamado de Arkadag, que significa protetor. As eleições foram justas, ele obteve 89% dos votos. Berdimuhamedov restaurou o balé, o circo, a ópera e permitiu dentes de ouro. Os retratos de Turkmenbashi nas moedas foram substituídos por imagens de sábios e poetas turcomanos, mas logo os retratos de Gurbanguly começaram a adornar tudo ao redor. Estátuas de Gurbanguly foram instaladas nas praças das cidades, criando um culto à personalidade e um patos nacionalista compreensível apenas dentro do país. O objetivo dessas medidas é criar uma nação turcomana a partir de uma união amorfa de tribos e clãs, já que os turcomanos se consideram uma nação de tribos.
Se será possível construir uma nação unificada a partir de tribos dispersas, o tempo e o desenvolvimento futuro dos acontecimentos no Turcomenistão mostrarão.